Mas vamos ver o que sua santidade tem a dizer sobre esse a Lília vai gostar. Esse a Lília vai gostar. Fraqueza da mulher. Ela... Começou bem já o padre. Já começou bem. Padre não, Frei. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Viu? Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento. Eu quero mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus... E só tem mulher no... Só tem mulher lá. Eu tô sem Deus palavras. deu ao A Lília tá amando esse discurso. homem o ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Puta que pariu, meu Deus. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Acho mal. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois não podem viver em guerra. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Eu acho que o celibato tá fazendo mal à cabeça dele. Tá fazendo mal. Eu vou fazer um teste aqui, rapidinho. Meu Deus. Lília, Sim. vá buscar uma cerveja gelada para mim. Fez? Excelente auxiliar, Lília. Perfeito. Maravilhoso. Essa auxiliar realmente não está funcionando. Você está nessa guerra diabólica. Então, eu não tenho nem comentário para fazer. Não, você vai xingar o Frei. Fala sozinho. Não, mas eu acho que eu gostei, que a diferença do... Mas sabe quem eu gosto mesmo? Agora eu respeito mais ainda o padre de festa junina. O padre de festa Esse aí, que ela era pior agora, ainda. Parece O padre de festa junina que você fala é o... Como é que é o nome? O candidato padre? Kelmon. Candidato padre. Gente, eu acho que a cena mais aleatória do candidato padre para mim ainda foi quando o Roberto Jefferson estava lá ensandecido, tacando bomba na Polícia Federal, dando tiro na Polícia Federal. Do nada ele aparece para intermediar. Do nada. Eu falei, que isso, cara? Como quando eu acho que a história não tem como ficar pior, mais aleatória, me aparece o Padre Kelmon desenrolando ali com a Polícia Federal. Eu falei, que isso? Deviam prender o Padre Kelmon também. Junto Quem com qualificou esse cara para isso, cara? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Depende, se for o Kelmon e o Gilson, a gente... Não, e daí o Frei Gilson chegou, porque a gente sempre... Eu vivia falando isso para a Lília, né? Aí você comparava, sei lá, a lista é grande, né? Estevão Hernandes, Malafaia, Valdomiro, o da Record lá, o Edir Macedo. Aí você fala, pô, na Igreja Católica pelo menos tem o Padre Júlio, né? Aí apareceu o Frei Gilson para acabar com essa desculpa. O que tinha de bom para falar da Igreja Católica acabou. Acabou agora. Porque se você falar do Padre Júlio, vai ter o Frei Gilson, né? Então, que todas as igrejas... Vocês viram o filme Conclave já? Não vi. Eu separei. Vê que tem tudo a ver com esse assunto de hoje, cara. Tem tudo a ver com esse assunto de hoje. E o timing era muito bom, né? Porque o Papa estava quase morrendo. Não que isso seja bom, né? Mas o timing do filme tinha tudo a ver. Mas já que a gente voltou para a Igreja Católica,
Vamos ouvir o Padre Júlio agora, né? Para fazer um detox. Comentando, isso. Porque o Padre Júlio aqui está falando exatamente do Frei Gil. 4 da manhã, e nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Não é isso. Você pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar o morador de rua para a rua. Não adianta rezar o terço às 4 da manhã e depois não rezar pelo Papa. A gente tem que rezar às 4 da manhã, é bonito. Mas depois, quantos vão pegar o metrô para ir trabalhar, levando a marmita que nesse calor azeda a comida e não tem onde comer? Então a gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. A gente reza sim. Eu vou marcar um terço lá na Missão Belém, já que vocês rezam de madrugada também, e saber isso. Pode rezar de madrugada, é muito bom, mas quando for 6 horas da manhã, vai levar um café para o irmão de rua, vai levar um pão para o irmão de rua. Exatamente. Em muitos abrigos, como os da prefeitura, às 6 horas da manhã os põem todos na rua outra vez. É preciso que a gente seja coerente. A oração nos leva para Deus, para a gente levar Deus para os irmãos. Senão não adianta. A gente tem que rezar e fazer da oração verdade. Santa Madre Teresa de Calcutá diz: as mãos que ajudam são mais benditas do que os lábios que rezam. Nossa, que frase. Muito então, bom, né? Esse é um padre mais, né? Você vê que é um padre moderno. Assim, a ordem das carmelitas, aí eu estava fazendo uma pesquisa aqui um pouco antes, assim. As carmelitas, quem não se lembra, são aquelas que elas ficavam, as freiras, né? Elas ficavam que é a mesma ordem, para quem está chegando agora, a mesma ordem desse Frei Gilson aí. Elas ficavam dentro em algumas regiões da Europa, assim, elas surgiram no século XI. E elas ficavam... E tinham que fazer voto de silêncio, inclusive. Elas não podiam falar. Então, assim, sempre foi uma ordem você vê, a ordem dos franciscanos, do beneditino, sempre foram uma ordem mais ligada à questão da teologia da libertação. Tudo. Os carmelitas sempre foram meio reacionários, assim, sempre tem uma coisa meio de uma tradição. Eu estava vendo aqui, surgiu no Monte Carmelo, que é em Israel, né? E tem toda essa tradição, assim, né? Daí surgiu esse frei, que eu não sei de onde, assim, que começou a ter um monte de seguidor, assim. Eu não sei até que ponto isso também é uma coisa, uma orientação da própria igreja, porque a gente sabe que teve uma época que começou a surgir um monte de cantor, padre cantor, né? Que era o padre Marcelo, o Fábio padre de Fábio. Porque eles estão perdendo muito espaço mesmo, né? Mas esse aí, sim. Eu nunca tinha visto um cara muito... Assim... Carmelitas, para mim, era um bloco de carnaval em Santa Teresa. Exatamente. Então, mas era uma marca de roupa.